A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Miguel Videira. Jornal das 3, na Rádio Observador, edição com Miguel Videira. Miguel, o Governo aprovou a descida de combustíveis em 10 cêntimos para os setores mais expostos à subida do preço do petróleo. E também uma série de medidas para o setor da habitação, medidas de natureza fiscal. São decisões saídas da reunião de Conselho de Ministros desta manhã e que são agora aqui talhadas pelo Vasco Maldonado Correia. Para aliviar o impacto da crise energética, o Governo voltou a anunciar descontos para os combustíveis, desta vez a pensar nos setores mais expostos. Para o período entre os meses de abril e junho, fica aprovado um apoio de 10 cêntimos por litro de combustível para os transportes pesados de mercadorias e passageiros, táxis, agricultores, pescadores, bombeiros e também IPSS. E feitas as contas... As medidas que estamos a tomar significam cerca de 150 milhões de euros por mês de apoio na área dos combustíveis. O que não está em cima da mesa, garante Luís Montenegro, é o regresso do IVA zero. Neste momento não vemos essa como uma medida adequada. O Governo não exclui novos apoios, mas só pretende dar um passo de cada vez. Nós não sabemos a dimensão que a crise pode tomar e a duração. É preciso ter sentido de equilíbrio e é preciso irmos adaptando a realidade àquilo que são as necessidades e também as possibilidades do país. O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, tinha defendido a ação reformista de Luís Montenegro, música para os ouvidos do Primeiro-Ministro. Não tendo havido nenhuma espécie de articulação, o artigo caiu que nem uma luva naquilo que foram as decisões do Conselho de Ministros. O chefe de Governo olha para o excedente orçamental do ano passado para fazer nova metáfora futebolística. Estamos na Liga dos Campeões da estabilidade económica e financeira da Europa. Para a habitação foram também aprovadas medidas fiscais para incentivar rendas moderadas, construção com IVA reduzido e isenção de mais-valias e também uma reforma na urbanização para acelerar processos e reduzir custos na construção. Além disso, o Governo decidiu que, após 2 anos sem acordo em heranças indivisas, um ou mais herdeiros possam forçar a venda dos imóveis. As decisões saídas da reunião do Conselho de Ministros, aqui sintetizadas pelo jornalista Vasco Maldonado Correia. E vamos agora perceber como estão a ser acolhidos estes apoios anunciados hoje pelo Primeiro-Ministro para alguns setores dos representantes, aliás, para alguns dos setores beneficiados. Começamos pelo transporte de mercadorias. André Marias de Almeida, porta-voz da Antram, considera que a ajuda adicional de 10 cêntimos por litro é curta face ao aumento de encargos das empresas. Sugere outra medida? Um apoio à tesouraria destas empresas. Isto é, o cash flow, e qualquer empresário que nos ouve sabe isso, é muito importante quando eu tenho um impacto imediato e direto e que era impossível de gerir. É o que está a acontecer na tesouraria destas empresas, porque o combustível é pago a 15 ou a 30 dias. Pelo menos uma folga para que estas empresas possam sobreviver enquanto a Europa navega à vista. A proposta da Antram. Seguimos com a Federação Portuguesa do Táxi. Também vai beneficiar de um desconto de 10 cêntimos por litro no gasóleo. O Presidente da Federação, Carlos Silva, entende que fica aquém do necessário. Todo o apoio é positivo, no entanto, é bastante insuficiente, não é? Em 2021 a 2023, face ao início da guerra da Ucrânia, houve um apoio para o táxi que considerou 30 cêntimos por litro. Aquilo que estão agora a disponibilizar para o setor fica muito aquém daquilo que foi o apoio nesse período. A ajuda anunciada pelo Governo estende-se aos setores da agricultura, do transporte de passageiros, bombeiros e instituições particulares de solidariedade social. O Presidente da Confederação das IPSS, Lino Maia, saúda esta ajuda tão mais importante para as instituições que prestam apoio domiciliário. Fazem diariamente muitos quilómetros e, portanto, o combustível tem um impacto muito grande, o aumento de custo tem um impacto muito grande, portanto, todo o apoio é bem-vindo, é necessário
e bem-vindo. A reação dos representantes de alguns dos setores que vão contar com uma ajuda para o pagamento de combustíveis. O Governo decidiu manter o valor do desconto do ISP a aplicar aos combustíveis na próxima semana. Que, conjugado com o IVA, dá um desconto total de 9,4 cêntimos no gasóleo e 5,1 na gasolina. Contas feitas, a Associação Nacional de Revendedores de Combustível antecipa que na próxima semana o gasóleo deve descer 1 cêntimo, a gasolina 2,5 cêntimos. É preciso esperar ainda pelo encerramento dos mercados de Brent. Luís Montenegro não confirma um acordo com o Chega para os órgãos externos à Assembleia da República. Sim, não afasta o PS do diálogo. André Ventura já garantiu por mais do que uma vez que há entendimento com o PSD. Luís Montenegro não confirma. O que seria incompreensível era que não houvesse diálogo com quem tem representação do povo. Da parte deste eixo central que junta a AD e eu diria também a Iniciativa Liberal, aquilo que seria estranho é que não houvesse diálogo com os outros dois eixos políticos à sua direita e à sua esquerda. Daí, até obter uma consensualização, vai de facto um caminho difícil, mas acho que o tempo que já decorreu já foi suficiente para se ultrapassarem os obstáculos e a minha convicção é que na próxima semana se pode tomar uma decisão para, de uma vez por todas, se concluir esse processo. É essa a expectativa de Luís Montenegro, sem confirmar um acordo com o Chega, expectativa manifestada na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. Nessa altura, o chefe de governo foi questionado também sobre o novo diretor nacional da Polícia Judiciária. Já passou mais de um mês desde que Luís Neves deixou o cargo para ser ministro da Administração Interna. Está quase, garante Luís Montenegro. O primeiro-ministro diz que estas últimas semanas foram de ponderação e que vai tomar uma decisão nos próximos dias. Vai então ser anunciado o novo diretor nacional da PJ. Vai substituir o atual ministro da Administração Interna, que hoje, de resto, sugeriu que o incidente violento que marcou a última Marcha pela Vida pode tratar-se de um episódio terrorista. Foi isso que disse Luís Neves. É um incidente particularmente grave. É a execução de um crime de ódio. Na minha opinião, modesta opinião, e vou dá-la, porque fui diretor de uma unidade contra o terrorismo quase 12 anos, fui diretor nacional de uma polícia que investiga estes crimes, poderemos estar perante um crime de natureza terrorista. Luís Neves sobre o episódio do arremesso de um objeto inflamável atirado contra a multidão que se manifestava à frente do Parlamento contra o direito ao aborto. A Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho desmente que estivesse programado para esta manhã qualquer parto no Hospital do Barreiro. É a resposta da ULS ao observador depois de uma mulher grávida de 39 semanas ter dado à luz no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria, no interior de uma ambulância. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que dava conta que o parto estava marcado para as 9 da manhã no Hospital do Barreiro. Ora, a ULS do Arco Ribeirinho diz que não é verdade. Em declarações ao observador, o comandante Pedro Ferreira detalha a intervenção dos bombeiros da Moita esta manhã. Às 7 e 8 da manhã recebemos um alerta para um parto. Quando chegámos lá, o parto estava iminente, foi acionado a AVMER, foi contactado o CODU, foi dito, pronto, ela tinha o parto induzido para as 9 da manhã, mas por indisponibilidade do Hospital do Barreiro e do Hospital de Almada fomos desviados para Santa Maria. Chegámos, o parto aconteceu às 8h41 no Parque de Estacionamento de Santa Maria, apesar de levarmos batedores à frente da PSP, mas não se conseguiu e teve que ser no Parque de Estacionamento. A viagem de 40 km demorou mais de uma hora em hora de ponta. O comandante Pedro Ferreira assegura que a mãe e o bebê estão bem de saúde. Vamos às notícias de âmbito local, Miguel. Torres Novas vai investir cerca de 1,5 milhão de euros na empreitada Quarteirão Cultural. Trata-se da requalificação das acessibilidades no Castelo de Torres Novas para melhorar os acessos a este monumento. O concurso público já foi aprovado e inclui a criação de percursos simples, a requalificação das escadas e também a iluminação das muralhas. Na região da Aveira, a Comunidade Intermunicipal lança no próximo dia 1 de abril um sistema de tarifa única nos autocarros intermunicipais com passe intermodal a 20 euros e o passe social a
a 12 para simplificar o uso de transporte público e reduzir os custos para as famílias. Em Porto de Mós, a Páscoa é assinalada com a Semana Santa, entre 27 de março e 5 de abril. A localidade do Distrito de Leiria junta tapetes de flores, recriações religiosas e vários monumentos musicais envolvendo moradores e visitantes. A fechar esta edição das 3, o Governo distinguiu esta manhã Simone de Oliveira com medalha de mérito cultural. Recebeu a medalha, uma homenagem pelas 6 décadas de uma carreira ligada ao teatro e à música. No final da cerimónia, a atriz pediu que fosse criado um Ministério só da Cultura à Ministra Margarida Balseiro Lopes. Ministério só da Cultura, porque esta história de que a cultura é só cantar ou não sei o quê, não, a cultura é tudo. A cultura é tudo. Ver desenhos animados é cultura. Ver um filme bom é cultura. Ler um livro, eu tenho uma paixão, eu vou dizer agora, o meu autor é o António Lobo Antunes. E é para ele que vai o maior beijo do mundo. Eu tenho quase todos os livros dele. E neste Dia Mundial do Teatro falou sobre a vida no palco. Admite que tem saudades, sim, mas diz também que a missão está cumprida. Tenho uma saudade lavada. Esta é uma palavra que eu aprendi com o Varela. Eu tive tanto palco, tantos saltos, não é? Sim, mas não estou a chorar por causa disso. Não. Fiz o que tinha para fazer, trabalhei com toda a gente. Com a Dona Mariana Rei Monteiro, com o Sr. Rui de Carvalho, com a Dona Amélia Rei Colasso, com a Dona Laura Alves, quer dizer, só me faltou trabalhar com o Vasco Santana e com... Simone de Oliveira, em declarações aos jornalistas, no final desta cerimónia, Senhora Dona Simone, em sua homenagem, deixamos este Jornal das 3 com uma música icónica, interpretada com a sua voz inigualável. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, gravo de carne, fogo de amor, filho de um rei, sem governo, volta a nascer quando há calor. Simone de Oliveira no fecho do Jornal das 3, edição do Miguel Videira.